Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu tenho certeza que você já deve ter ido em floriculturas, em mercados, feiras e deve ter visto lá suculentas como estas daqui. Olha só que maravilha, olha que lindas, é de encher os olhos, não é mesmo? Você chega lá e você vê isso aqui. Você fica encantado com essas maravilhosas plantas, não é mesmo? Só que daí, o que acontece? Você compra, leva para sua casa, passa uma semana, um mês e a sua suculenta perde todo esse brilho, perde toda a sua beleza, começa a deformar, começa a ficar estranha, pode ser que ela até morra dentro de um mês. E o que acontece? Mas eu ouvi dizer que suculentas são tão fáceis de cuidar, suculentas são plantinhas tão resistentes. Por que, Gi? Por que a minha suculenta não vai para frente e a da minha vizinha cresce linda e maravilhosa? É isso que eu vou falar para você neste vídeo. Então, fique ligado até o final e vamos saber o porquê que isso está acontecendo. Bora então? Bom, é isso aí pessoal, suculentas são plantas fáceis de cultivar, porém ela é fácil de cultivar quando você sabe a maneira correta para cultivar elas. Porque não basta simplesmente você comprar a sua suculenta, você chegar, levar na sua casa, colocar num canto lá, regar de vez em quando e esperar que vá acontecer algo maravilhoso, que ela vai crescer maravilhosamente bem. Nem sempre isso é o suficiente. Por quê? Porque existem diversos fatores que são importantes você entender para que a sua suculenta possa se desenvolver melhor. Pode ser, claro, que você leve na sua casa, coloque num cantinho lá, regue ela e tudo bem. Ela vai sobreviver, não vai morrer. Só que talvez ela não vá se desenvolver como você gostaria ou como ela poderia se desenvolver melhor. Por quê? Por causa desses detalhes, desses fatores que muitas vezes você não sabe e não tem o cuidado com eles para que a sua suculenta se desenvolva melhor. E quais são esses fatores? Eles são a espécie, a iluminação, a rega, o substrato, o vaso, a saúde e a manutenção da sua suculenta. Sim, parece muita coisa, parece complicado, né? G? Muito complicado, muita coisa para eu saber. Não é, eu te garanto que não é tanto assim. São diversos fatores sim, mas não é nada assim muito complicado. E eu vou estar falando para vocês um pouquinho resumidamente sobre cada um desses fatores para você entender por que eles são importantes e depois eu vou estar lançando vídeos onde eu vou estar explicando cada um deles detalhadamente, passando informações importantes e dicas para você saber proporcionar o melhor cuidado para suas suculentas. E nada muito técnico, tá? Não fique pensando vocês que eu vou dar uma aula gigantesca, que vai ser chato, que vai ser complicado para mim entender. Não, eu quero proporcionar a você informações essenciais, nada técnico, nada complicado, para que você possa ter suculentas tão lindas quanto essas que eu te mostrei. Tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer esses fatores de forma resumida. Espécie. Suculenta é a denominação de plantas que tem a capacidade de reter água em sua estrutura, ou caule, ou raízes, ou suas folhas. E dentro dessa denominação existem diversas espécies de suculentas que entram dentro dessa denominação, tá? Diversas espécies de plantas, que entram dentro dessa denominação chamada suculentas. E cada espécie tem o seu próprio cuidado, seu próprio
desenvolvimento, ela gosta de algumas coisas que talvez outras espécies não gostam, então é importante você saber qual que é a espécie da sua suculenta para você compreender melhor ela e proporcionar os melhores cuidados. A iluminação, sim, é importante você saber, porque não basta às vezes você colocar sua suculenta no sol ou em um lugar iluminado. Cada tipo de suculenta, ela gosta de um tipo de iluminação. Algumas gostam de mais sol, outras de menos sol. E se você não souber a forma correta de proporcionar a melhor iluminação, você pode acabar prejudicando o desenvolvimento delas. A rega, esse é um fator que gera uma polêmica enorme, porque tem gente que fala que suculenta não precisa de tanta água, mas isso não é tão verdade assim, pessoal. Suculentas sim, elas retêm água em sua estrutura, mas não significa que ela não precise de rega. Ela precisa de rega sim, só que você tem que saber a maneira correta para você estar regando ela, para você não matar ela afogada ou não matar ela por desidratação, porque às vezes a pessoa rega demais e ela morre por afogamento, ou rega de menos e ela morre por desidratação, ou não morre, tá? Mas às vezes pode acontecer dela não se desenvolver ou ela sofrer deformidades devido a essa rega de forma mal feita, tá? Então eu vou estar explicando para vocês a maneira correta de identificar o momento certo para regar a sua suculenta. Substrato é onde a sua suculenta está plantada, seja na terra, direto no solo ou em um vaso. Suculentas, elas gostam de um determinado tipo de substrato, um determinado tipo de solo para que suas raízes se desenvolvam bem. Então, se você souber o melhor substrato, como proporcionar isso a ela, ela vai desenvolver raízes fortes e vai crescer linda e maravilhosa. A adubação. A adubação é um fator muito importante, porque as suculentas elas retiram nutrientes do solo, da água e da iluminação. Só que e do sol, quer dizer. Só que esses fatores eles não têm todos os nutrientes necessários para suculentas. Claro que se você só proporcionar isso a ela, ela não vai morrer, mas ela precisa de outros nutrientes para que ela possa se desenvolver melhor. Assim como nós não comemos só arroz e feijão, né? Tem nutrientes nesses dois alimentos? Sim, mas não são somente esses alimentos que nós precisamos para nosso desenvolvimento. Existem muitos outros elementos ou outros nutrientes que nós precisamos retirar de outros alimentos. E as suculentas também, elas precisam desses nutrientes para elas se desenvolverem melhor. Então a adubação é muito importante e eu vou estar explicando para vocês quais são esses nutrientes e onde encontrar eles. A saúde. Saúde é um fator importante, porque suculentas são seres vivos. Elas também ficam doentes, elas também sofrem com pragas. E se você não souber identificar essa doença logo de início ou essas pragas, isso pode vir a prejudicar a sua suculenta e até mesmo matar ela. Então eu vou estar explicando para vocês quais são as doenças mais comuns que afetam as suculentas, as pragas mais comuns e como proporcionar o melhor tratamento para que você possa salvar a sua suculenta e proporcionar a ela uma saúde perfeita para que ela possa se desenvolver melhor. E manutenção são alguns cuidadinhos básicos, além desses que eu estou falando para vocês, que são essenciais para que você possa proporcionar o melhor cuidado para a sua suculenta para que ela possa se desenvolver linda e maravilhosa. E eu tenho certeza que é isso que você quer, né? Suculentas lindas e maravilhosas, não aquela suculenta que você compra, leva para sua casa e depois de um mês ela morre, ou ela fica toda estranha e não fica bonita, não te dá flores, porque suculentas também dão flores, tá? Não são apenas plantinhas de folhas verdes, elas também geram flores, e flores muito bonitas, só que para que ela possa gerar essas flores, precisa sim
dar o melhor cuidado e o melhor cultivo para elas, tá bom? Então eu vou estar explicando nos próximos vídeos informações muito importantes sobre cada um desses fatores para que você possa então entender e saber como proporcionar. E depois, claro, essas informações, como eu falei para vocês, são informações básicas e essenciais, mas existem muita informação que você pode estar pesquisando aí depois se você se interessar. Mas o que eu vou passar aqui para vocês é o beabá, é o básico, que já é o suficiente para você ter suculentas lindas e maravilhosas na sua casa, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Então aguardem os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua presença. Se você gostou, deixa aquele seu joinha. Até mais, pessoal. Tchau!